Saudações videiras, é o seguinte, o Brasil é um país gigante, é um país múltiplo, quente e por isso vale muito a pena a gente valorizar e conhecer o nosso país. Olha só o que aconteceu comigo, recentemente eu estava de viagem, estava em Urubici, Santa Catarina, com direção a Cambará do Sul, Rio Grande do Sul. E no meio do caminho a gente parou em São Joaquim. São Joaquim é considerado uma das cidades mais frias do Brasil. Inclusive, no inverno chega a nevar em São Joaquim. E a gente parou ali numa padaria, sei lá, umas 2, 3 da tarde, para poder comer alguma coisa, porque a gente até então não tinha almoçado. A gente fez o pedido na vitrine, a moça disse pra gente que já ia levar, né, o nosso salgado, que ia esquentar e tal. E aí eu e meu companheiro, quando a gente foi chegando próximo às mesas, a gente percebeu o porquê que aquelas mesas estavam vazias. Existiam as mesas e existia uma janelona de vidro temperado que dava de frente com as mesas. E assim, o calor era insuportável. A gente lanchou muito rapidamente porque estava muito calor. No caminhão que a gente estava muito mais fresco. Isso porque não tem ar-condicionado, não tem nada. Só que meu amigo, na hora de pagar, ele não se contentou e falou: cara, você tem que dar um jeito naquela mesa ali, porque assim, não dá para comer lá. E o cara do caixa, que eu acredito que seja o dono, falou assim para ele: é o seguinte, cara, quando a gente instalou essa janela, ela fazia muito calor, absorvia muito calor. E eu chamei o vidraceiro e ele me indicou a película fumê. Realmente na janela tinha uma película fumê. Pelo detalhe da janela de vidro temperado e a película, esse cliente, ele adquiriu 2 contas recorrentes. A primeira conta é porque o ar-condicionado da padaria dele, e pode acreditar, a padaria dele tinha ar-condicionado. Por esse detalhe, aquele ar-condicionado que ele tem na padaria dele está trabalhando turbinado, nos últimos, no limite e gastando energia. E aí, como você, eu sei que você está pensando, você deve estar pensando assim, mas é o seguinte, Gabriel, quando a gente oferece algo de mais valor, por exemplo, valor agregado, algo de mais benéfico para o cliente, por exemplo, um vidro de proteção solar, o cliente vai falar, não, tá muito caro, mas vamos pensar o seguinte. Então imagina o vidraceiro para você, cara, você tem essa opção, onde você vai ter um vidro incolor, que é bonito, que é legal, etc e tal, só que você vai gastar um pouco mais de energia. E aí o cara vai anotar. Porque ele é comerciante, ele sabe, né? Padaria, o cara sempre tá canetinha aqui já, ó. Calculadora e caneta é regra. Nós não estamos falando com leigo, estamos falando com alguém que saiba fazer conta. Tá, essa é a primeira opção. A segunda opção é gastar um pouco mais, mas ao longo de alguns meses você já paga esse investimento. Por quê? Porque o seu ar-condicionado, ele vai trabalhar muito mais reduzido, vai trabalhar na capacidade mínima e você não vai precisar utilizar a película. A cada 5, 7, 10 anos você não vai precisar trocar a película. Será que o vidraceiro realmente apresentou essas possibilidades para aquele comerciante? Será que eu e você apresentamos realmente dessa forma? Olha, cara, vai anotando aí, calcula aí. Você tem vidro incolor, você tem a película e você tem ar-condicionado mensal. Quem tem ar-condicionado sabe que não é barato. Ou você tem um vidro de proteção solar, onde você já elimina praticamente 65% dessa entrada de calor no seu estabelecimento. E olha só que interessante, mesmo agora que aquele comerciante já colocou o vidro incolor, já colocou a película e já está trabalhando com o ar-condicionado no máximo, né, com o aparelho de ar-condicionado no máximo, ainda hoje compensa ele retirar aquele vidro temperado de lá incolor e colocar um vidro de proteção solar. Eu estou falando do sul, de uma região especificamente do sul, onde é considerada uma região, uma das mais frias do Brasil. Agora, imagina norte e nordeste, centro-oeste e sudeste. A verdade é que nós, vidraceiros, estamos demorando muito para entender que os vidros de proteção solar deveriam ser a regra e não a exceção. E a gente está num país tropical e a gente utiliza no nosso dia a dia vidros ineficientes para a questão do conforto térmico. E a boa notícia para você é que, sabendo dessa informação, você pode atuar em 2 nichos, vamos dizer assim, de mercado, né? Os nichos das obras novas e os nichos das obras antigas, as obras já concluídas. Por exemplo, a obra da padaria do comerciante lá de São Joaquim. Nós, como profissionais do vidro, nós temos 2 opções. Primeiro, oferecer vidros. A segunda forma é que mesmo você trabalhando com vidro,
você pode oferecer outros benefícios, como por exemplo, conforto térmico, valorização do imóvel, modernidade, mais faturamento. Ou seja, quanto mais tempo eu permaneço naquela padaria, quanto mais confortável e agradável está aquele ambiente, mais tempo eu consumo. Então, aumento de faturamento, economia de energia elétrica, sustentabilidade e segurança. Então, olha só como isso muda a nossa forma de ver a nossa profissão, a nossa atuação e a nossa importância. Ainda não caiu a ficha de muito vidraceiro que os vidros de proteção solar não estão disponíveis somente na opção laminado. Os vidros da linha Vivix Performance, ele pode ser temperado, ele pode ser laminado, ele pode ser insulado, e inclusive ele pode ser instalado monolítico, como vidro comum, em esquadrias comuns. Imagine quantos metros quadrados você tem de oportunidade aí em sua região que estão instalados já em esquadrias de alumínio, esquadrias de ferro, esquadrias de madeira. E a novidade que eu digo para você é o seguinte: da mesma forma que você mantém e orienta os seus clientes a manterem um vidro incolor, 4 milímetros, por exemplo, a mesma forma você vai instruir o seu cliente para que ele mantenha também um vidro de proteção solar Vivix Performance. Essa camada, ela é integrada ao vidro como se fosse uma tatuagem. Então, lógico, você tem que ter os cuidados, o mesmo cuidado que você tem com um vidro tradicional, com um vidro monolítico, com um vidro incolor. São os mesmos cuidados. Agora, a gente está falando de vidros de proteção solar, mas olha só, outro mercado que você pode atuar com essa mesma linha Vivix Performance aí na sua região é o nicho de decoração e movelaria. Porque além do desempenho, os vidros de proteção solar, eles também possuem características que os arquitetos e os designers valorizam muito, inclusive os próprios consumidores finais. Porque muitas vezes o decorador, o arquiteto e o próprio consumidor final, ele nem compra esse vidro por questões de eficiência, mas por questões estéticas. Então, o fato é que além de promoverem a ampliação visual dos espaços, os vidros de proteção solar Vivix Performance, eles podem ser usados como portas de armários, cristaleiras, guarda-roupas, e aí conferindo modernidade e sofisticação aos ambientes. E em muitos casos, privacidade, como é o caso dos boxes de banheiro. E o que tem que ficar claro na nossa mente é o seguinte: para cada situação que a gente encontra no dia a dia, cada desafio, seja por questões estéticas, por questões de ousadia do nosso cliente, por questões de segurança, a Vivix tem uma solução para te ajudar a resolver. Por exemplo, você instalou lá nas esquadrias do seu cliente o vidro de proteção solar e aí o cliente olha e fala: tá, legal, eu quero que você coloque também no guarda-corpo agora o mesmo vidro para ficar estético. E como você sabe, a nossa norma da ABNT, a 799, ela fala que em casos de guarda-corpos, o vidro ideal é o laminado. Aí você fala: tá, mas eu coloquei monolítico na esquadria. E aí, dá para resolver? Dá! Só que agora você vai utilizar o vidro da mesma cor do monolítico, só que Vivix Performance Duo, que é um vidro laminado de segurança. E tem um detalhe: nem todo vidro chamado vidro laminado quer dizer que é um vidro laminado de segurança. E para ser considerado um vidro laminado de segurança, o produto tem que ser certificado por um órgão acreditado pelo Inmetro. Vamos supor que esse meu cliente, no qual eu coloquei nas janelas dele, janelas tradicionais, esquadrias normais, coloquei vidro monolítico 6 milímetros, agora ele quer guarda-corpo na casa com o mesmo vidro, da mesma cor. Só que o guarda-corpo, ele não tem colunas. É aquele guarda-corpo Infinity, por exemplo. Como que eu faço? Porque agora tem que ser laminado e temperado. Então não tem problema. Por quê? Porque os vidros da linha Vivix Performance, eles são produzidos em espessuras de até 10 milímetros. Então vamos supor que o seu guarda-corpo precisa de um vidro 6x6 ou 8x8. Não tem problema. Ele vai ser temperado primeiro e depois pode ser laminado. Aí o cliente ficou tão encantado com a cor que agora ele falou assim: legal, além da esquadria e além do guarda-corpo, eu quero o box da mesma cor. Vivix Performance temperado. Aí esse mesmo cliente vai falar: gostei tanto desse resultado que eu tenho um sítio, mas lá é diferente. Lá eu tenho as esquadrias com os vidrinhos de 15 por 15. Quero trocar tudo. Vivix Performance 4, 6 milímetros. Aí você vai ver lá qual a espessura que cabe. E aí, agora por último, ele fala:
Lá nesse sítio lá também tem um barracão onde está muito escuro, eu quero colocar uma cobertura num pedaço do barracão. Quero colocar uma cobertura para entrar luz natural. Lá a gente guarda os bens da família, os bens antigos, lá algumas coisas de coleção e tal. Vivix Performa Duo. Porque além da questão do laminado, que é imprescindível na questão da cobertura de vidro, existe a questão da segurança, caso quebre, e existe também um fator que é importante, que é um barracão onde a gente guarda as coisas da família, de repente tem artigos de coleção e tal. Imagina você colocar um vidro normal lá e desbotar os objetos do seu cliente. Então, vidro Vivix Performa Duo, que além de tudo, além da segurança, ainda vai proteger os objetos e os bens do seu cliente contra a agressividade dos raios ultravioleta. E como eu disse no começo, é o seguinte, o Brasil é um país com dimensões continentais, é um país tropical e com muita diversidade. Os vidros da linha Vivix Performa são desenvolvidos para atender às realidades específicas do Brasil. Vivix Performa, brasileiro de sol a sol. Tamo junto? Tamo junto, então é nóis e forte abraço, valeu!